achando que trabalha para... O que tem isso aqui que não está pegando? Tá. Quem quer fazer a prece no próximo, tá? Não ter tirado ele quando eu ia ver. Depois para apresentar como. Bom, nosso mestre Jesus. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Seja uma noite produtiva. Possamos estar de bons espíritos, ser influídos, receber bons fluidos. E que possamos tirar proveito da noite de hoje. Assim seja. Peguem a nossa amiga de Atos. Vamos ler junto. Deixa eu ver onde que eu falei. Nós estamos estudando capítulo por capítulo. E se for muito longo, a gente divide, mas... Isso. É o capítulo 4. Capítulo 4 começa em 80. Pedro e João presos. Isso, diante do Sinédrio. E a gente acompanha e depois comer um pouco. Quer começar lendo aí? O cara 4 vai lendo 1, 2 e... Falavam eles ainda ao povo quando sobreviveram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciar em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, do que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Tu viu qual o 4? Não? O 4 de João, Pedro e João. Ah, não, mas o versículo... Sim, 4. Não, capítulo 4, versículo. Ele já foi até o 4. Ele já foi até o Daí eu versículo leio 4. agora. Capítulo. É o capítulo 4. O versículo é os dois pontinhos depois. E aconteceu no dia seguinte de estarem reunidos em Jerusalém as autoridades, os anciãos e escribas, sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos quantos eram da linhagem do sumo sacerdote. Colocando-os de pé no meio deles, investigavam com que poder, em nome de quem vós fizeste isso. Não dá para entender nada, né? Mas é que no capítulo anterior estava falando que Pedro curou um enfermo Foram aleijado, né? e todo mundo ficou... Foram aleijados e eles não aceitavam que ele tinha curado. Não, imagina, como? Né? Assim, né? Ficar estupefato. Como a gente fica, às vezes, né? Quando... Aqui no 8. É só para saber, assim, que... No 8. Oi. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em quem vós
crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu sei. Fazer o E meu- aí ela usa óculos, ela tá com óculos. Ah, tá. Para ler sem uso. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens Iletrado. iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Vendo com ele o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com este homem? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por ele. E não o podemos negar, mas para que não haja mais divulgação entre o povo, ameacemos-los para que não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-o, ordenaram-lhes terminantemente não falar nem ensinar em nome de Jesus. Em resposta, porém, Pedro e João disseram para ele: julgai se é justo diante de Deus ouvir mais a vós do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Após eles fazerem mais ameaça ou soltaram, não encontrando como castigá-los por causa do povo, já que todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem em que realizou este sinal tinha mais de 40 anos. Quem estava enfermo, então, há mais de 40 anos. Era conhecido, né? Porque tem esmola na porta do Sinédrio. Que o Sinédrio é o templo. E daí eu tenho que, né? Mas o para tu ver assim, ó, eu achei importante estudar e realmente é importante. Porque olha a liberdade que nós temos hoje. Vamos contextualizar que ninguém vem fiscalizar se a gente está falando a verdade ou a mentira aqui. Né? Ninguém vem policiar. E por isso que algumas coisas eu realmente não consigo entender. Não só os espíritos, qualquer religião, que estão desperdiçando a oportunidade, né? Porque os que mentem estão desperdiçando, e aqueles entre nós que estamos tentando acertar, às vezes desperdiçando também, porque a gente fica no floreio, né? Fica se fascina, assim, eu não sei, o pessoal, fulano, a gente fica seguindo homens. Claro que a gente tem muitos que são modelos, né? Exemplos da sociedade, da Terra. Mas, se a gente só pegar aqui, né, Pedro, né, e João, né, analfabetas, né, mas firmes no propósito. Então, o que nos limita, o que nos impede de a gente, né? Claro, tem todo um movimento interno de a gente se incendiar, né, pelo espírito, assim, buscar essa compreensão. Mas o desafio está aqui, assim está posto para os cristãos, mas, no entanto, a gente se fanatiza mesmo, os espíritos, às vezes ficam
com seu modus operandi, assim, fora do espiritismo na salvação. E agora, né, nesses tempos, a gente está vendo aqui. Cadê as casas espíritas? Porque quando estão se reunindo é com alguns trabalhadores, uma coisa online, reunião. E aquelas filas de povo que tinha, né, de quarteirões, assim, né, de auditórios cheios, porque realmente não estava certo. Alguns deles não estavam fazendo ter a casa cheia, você não sabe para onde está indo. Então, o desafio, acho que agora, durante esse processo da pandemia, estudando, vendo como os cristãos se portavam, as dificuldades que eles tinham, nós não temos, né? Até temos, mas menos, né? Algumas lideranças tortas, assim, que detratam uns aos outros, assim, bem menos pela questão legal, né? Não é só falar mal das outras religiões, né? Vai haver uma condenação, vai haver um processo jurídico, né? Então, hoje, tanto é que, pela Constituição, a crença é livre, né? A prática de espiritualidade é livre a qualquer ser deste país. Então, o Estado é laico, embora todo dia a gente ouve as pedradas na Constituição, né, que tentam, mas é só um oportunismo. A gente tem que levar assim que são oportunistas, que alguns têm, né, como prática, até pela questão dessa disputa acirrada, né, dessas violências que se estabelecem nas pessoas e que daí aparecem, de uma certa forma, né, onde eles estão. Que são pessoas que estão na política, eles são assim. Se estiver dentro das religiões, serão assim. Se estiver em qualquer outro lugar, eles vão ter esse comportamento deles, né? Mais alguma observação? Porque aqui, na verdade, está relatando bem, né? Imagina, assim, quando a gente trabalhou no fórum, sabe? Né? Daí tu via aquelas pessoas que a lei estava achando, né? Mas de uma simplicidade, de uma ignorância, desde sempre, né? E quando se apresentam diante das autoridades, então, assim, eu ouvi muitas cenas, assim, e vi. Ouvi porque às vezes eu estava num outro espaço, mas estava acontecendo, estava tendo acesso às informações, em que as autoridades tinham uma dignidade exemplar no manejo com aquele que chega ali, né, às vezes despedaçado, que é vítima dos seus atos, mas também é vítima de todo um processo. E daí eu vi o comportamento das autoridades, assim, com toda uma paciência, né, para além da conta. Né? Não é só autoridade, eles estavam um ser humano diante de outro ser humano. Ouvi e vi muitas situações assim. Como também vi em outros espaços vinculados ao judiciário, que às vezes a pessoa, né, naquela condição, chegava assim, doutor, né, assim, com uma reverência, né? Eu sou um servidor, né? Era só um servidor, então, assim, é o que acontecia aqui, né? Para os Caifás, Anás, as autoridades, sumos sacerdotes, né? Até a família era diferenciada. Eles citam aqui todos os seus parentes, anciões, eram tratados de maneira diferenciada. Então, para ver o absurdo, né, que a gente tínhamos e ainda, às vezes, eu, pelo menos, né, vocês também estavam vinculados, que às vezes chegava alguém, havia uma certa, assim, preferência na atenção, né, assim, que vinha a casa, e outros que vinham já não se davam tanta importância, tinha mesmo na casa espírita falando isso, né? Então, às vezes, assim, na nossa cidade, né, vocês são testemunhas, vocês nasceram aqui, o sobrenome, a família. Até que eu levei um susto a primeira vez que eu estava no centro espírita e me fizeram essa pergunta. Daí eu digo, então foi um aprendizado. Depois, claro, a gente vai conhecendo
o biotipo psíquico, né? Quem moramos aqui, né? Somos todos iguais, né? Não tem cor de pele, tem espíritos com, né, comportamentos assim previsíveis, né? Então, pode ver a nossa cidade, vocês que são regionais, né? Pretejou, né? Assim, que o italiano que vem antes são poucos, né? Porque o Brasil é 52, 60% quase. Vão entrando. Que bom, né? Vão entrando, meus irmãos. Um mês atrasado. Tudo bom. Estão tomando assento. Então, a gente vai vendo o comportamento, né, de alguns que é por ignorância. A gente, às vezes, pensa que também é alguma coisa, às vezes, né, quando a gente fez o nosso caminho, nós já tínhamos iniciado. Perdoa o atraso. Isso aí, senhor, tem que falar com Jesus, não é comigo. Tudo bem? Tudo bem. Ele que é o chefe, nós já estamos no metade do evangelho. Boa noite. Vamos sentando, puxa a cadeira. Boa noite. Bem, meu irmão, tudo bem? Se assim, puxa o tempo ali. Eu até estava dizendo, olha, ele não vem, mas Jesus já chegou. Nós estamos na discussão do 4, isso lá. E daí aquele momento que os apóstolos são amados pelo Sinédrio, né? Faz amados ali. Certamente tentando dar até os cascudos, né? Porque é uma afronta para as autoridades eclesiais, vamos dizer assim, né? Que um bastardo, que alguém qualquer, né? Da rafuagem da cidade, analfabeto, né? Tenha mais poder que eles que sabem toda a lei, né? Que têm assentamento na interpretação da lei mosaica. Daí chegam os caras lá, né? Nem um tinha onde morar, mais ou menos de favor, e daí tem a ousadia de curar alguém ainda. Porta do templo. Imagina! Né? Se a gente contextualizar hoje, eu estava falando da minha experiência nos espaços de autoridade, que eu vi pessoas de muito poder, mas elas ficavam mais poderosas diante de mim pelo manejo, ou seja, da forma que elas atuavam com aquelas pessoas que chegavam presas para uma oitiva. E daí, às vezes, eu vi algumas autoridades assim, se desvelando, né, para que a pessoa que estava ali, esfarrapada pelo crime, pelo mal feito, tivesse a dignidade naquele momento, que não fosse só um momento de... É um enfrentamento, né? Chega alguém que errou, está diante de uma autoridade, e normalmente, às vezes, a autoridade é a caneta, assina, faz, tá. Mas eu vi oitivas assim que eu ficava, olha, de mãe para filha a conversa, de pai para filho. Então, trazendo para o contexto de hoje, para a gente entender, porque às vezes a gente é tão bem sucedido e nem se dá conta, né? E nos espaços. Como também eu vi em outros espaços que as autoridades não eram nem tão poderosas, assim, nada. Era um servidor qualquer, assim, talvez um servo do Palácio da Justiça. E daí, eu digo, meu Deus, um dia tinha uma senhora com a vassoura, eu entrando, porque a gente entrava antes de abril, tinha autorização, e quando eu botei o pé dentro, ela só não deu uma vassourada, e daí vinha vindo do chefe de segurança, eu sou Paulo, pode entrar, não sei o quê. E daí eu nem olhei muito, porque a gente já quer olhar para pisar também, né? Porque a nossa resposta. Daí eu só fui pensando, porque também eu não sou cristão. Né? Daí eu digo, imagina essa mulher com a caneta, estava errado. Né? E ela só que barra fora, que lava. Então, esse aprendizado que o Evangelho, esse contexto, nos acrescenta. Porque a gente, às vezes, pega os textos, né?
E fica muito distante porque o contexto era outro, né? Então, lá, algumas vezes a gente consegue, pelo estudo histórico, daquela realidade, a gente consegue entender. Tá, mas e hoje? Aonde se apresenta isso? E, claro, que nós não podemos falar, sem falar do nosso feijão arroz, né? Na nossa casa, na igreja onde estamos. Como é que somos, como é que estamos, como é que as nossas lideranças. Às vezes tem aquele trabalhador que só faz assim, o céu já desceu, não tem? Né? Abre a boca. E às vezes tem aquele que fala, ora, mas ainda não atingiu, não desenvolveu, porque é um ato interno, né? Mas é isso. Daí nós paramos com qual versículo ali? Daí nós vamos continuar. Mas antes, sem mais, nem menos, né? Vamos nos apresentar, né? Porque afinal nós somos irmãos, né? Estamos na mesma caminhada, daí ficaram meio opostos, mas é a pandemia. Mas aí nós temos que cuidar. Para quem não me conhece, eu sou o Flávio, né? Trabalhador da Casa da Prevenção. Vamos fazer a roda assim. Vamos fazer. Não conhecia vocês ainda, mas também sou trabalhador da Casa da Prevenção. Samuel, Samuel não acredita em Deus, mas está vindo aí. Mas graças a Deus, né? Ele só vai incomodar, né? Eu acredito que às vezes eu dou, né? Porque Deus não se importa se a gente acredita, ele só sabe que ele é pai, é amor. Eu sou a Andréia, estou começando também aqui na casa, a gente tem há pouco tempo, né? Eles mudaram aqui para a comunidade. Nós trabalhávamos numa outra casa espírita, lá no bairro Fátima. E aí a gente veio morar para cá e... Eu olhei para Jesus. Estava choroso aqui dentro, Kiko. Jesus ouviu. Eu tenho medo quando eu abro a boca, porque nunca faltou. Bom, meu nome é Rodrigo, eu faço parte do Celeiro de Cristo. E hoje é meu primeiro dia de... Meu nome é Emerson, também faço parte lá do Celeiro. Eu sou o Fábio, também sou mais um interno do Celeiro de Cristo e já vim aqui, acho que hoje é a nossa terceira novena. Amém. Eu sou o Valdecir, também membro lá do Celeiro, um servo de Deus lá na mãe quase 3 anos, fazendo a obra de Deus lá, né? É uma maravilha estar aqui com o irmão Flávio aí, fazendo esses abençoados aí com Deus, né? Todo dia Deus está trabalhando na nossa vida, né? E eu faço parte lá, há bastante tempo, lá somos líderes dele lá, mas eu sinto servo, sabe? A gente tem que ser servo mesmo, né? Não é ser servo de Deus. Servir ele é a melhor coisa que tem. E poder ensinar outras coisas básicas que nós já devíamos ter não aprendido. Não gostei dessa parte. Estamos aí aprendendo todo dia. Tudo essa gramática aqui, rapaz, não é assim, né, irmão? Os irmãos sabem, mas quando não consegue andar, Sim, é tão maravilhoso. Se a gente tivesse, eu ia pegar assim. É isso aí. Meu nome é Rafael, também sou um membro da Casa Celeiro de Cristo. Estou engatinhando também na recuperação. E estamos aí, né? Engatinhando na palavra também. Sempre aprendendo. Então, vocês vejam que todos somos bem-vindos, né? A casa é de Jesus. Né? Aqui estamos, como eu disse, quando essa família se apresentou por aqui, ele responde bem rápido, né? E também uma coisa que a gente tem trabalhado, e eu sempre fui trabalhado nisso, não te apega às quantidades. Nossa, calma, do número. Então, eu sempre fui, olha, fiz trabalho, né? Eu fui aprendendo, eu gosto de partilhar isso, que é para a gente entender os momentos, que às vezes a gente fica preocupado com... Há pouco nós estávamos dizendo, né? A casa cheia,
Se não sabe para onde vai, né, o Sinédrio era cheio, né? Era o foco central de toda, né, a comunidade. Bombava, vou usar uma linguagem violenta, né? Essas palavras também têm violência. Era cheio, era movimentado, mas era sediço também, era terreno de perdição, né? Não sabia para onde estava indo. E tanto é que o nosso querido Jesus foi, né, numa treta, para dizer outra palavra assim, né? Imagina, numa armação, né, daquele espaço para se verem livres que estavam ameaçados. Então, a gente tem essa compreensão. E aqui na casa e nos trabalhos que a gente faz, né, que na realidade a evangelização é intransferível. É Jesus e nós, e Jesus e nós. E nós e Jesus. Não adianta eu e o pastor, eu não sei quem, eu e minha mãe. Claro que são minhas referências, minha mãe, minha avó, né? Lugares de oração, né? Sempre que eu via minha avó, ela estava lá. O Antônio, possível, né? Batendo na tecla, né? Ela não se fechava, ela só aprendia lá, ela estava fazendo, né, trabalho de mãe. Então é isso, irmão. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Que bom que a gente pode se reunir. Eu estava falando antes de você chegar, né, assim, como é importante a gente ver esse contexto do ato, porque daí a gente vai trazendo também para as nossas memórias presentes, aquelas nossas experiências, né? Estamos sendo curados diariamente, né? Estamos tendo um dia a mais, né? Com um novo comportamento, e é o desafio, né? Na realidade, para a desordem e para chega amigo, né? Daí na hora que é tu, né? Ou seja, nós e Jesus, Jesus e nós, e não adianta, né? Os amigos eles não vão compreender, eles até vão ficar meio ofendidos, né? E perderam às vezes, né? Que nem teve um que falou semana passada, né? Quando ele tinha dinheiro, né? Teve alguém que falou semana passada aqui. Eu me lembro que saiu um assunto assim. E daí, então, é a prova viva. Nós lemos até onde, meus irmãos? 23. Então, agora vamos usar os universitários que chegaram aqui. A igreja É o capítulo 4 do Atos. Isso. Versículo 23. Oração dos seguidores. A igreja de oração. Isso. Quem é que vai ler os que chegaram? Pode. É o versículo 23. É. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Por que bramaram as gentes e os povos pensaram em coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Para fazerem tudo que em tua mão e teu propósito predeterminado. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que com toda a ousadia falem da tua palavra. Enquanto estendesse a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho, teu Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Comentários, vamos comentar um pouco.
Não só dessa parte, né? Como vocês têm estudo diário, né? Então, um pouquinho os versículos anteriores do capítulo também. Mas aqui nós vemos o ato de fé, né? E o relato, quando a gente nem eu estava relatando para vocês, uma das minhas experiências, né? Mas Jesus é tão delicado de atender às vontades da gente que desde panela que pedia me trazia, entendeu? Então a gente vai tendo essas experiências, né? De ver que é nas coisas, às vezes, que aparentemente não gira, né? Assim como nos permite chegar aqui. Mas o relato dele, mas a forma de orar também, né? E tudo que aconteceu ali com Pedro, né? Quando foram presos, talvez isso aí, foram soltos depois, o que eles tiveram que passar, o povo começar a acreditar mais na religião, mais na oração. Foi através da oração que eles conseguiram sair da prisão, e logo depois ali eles tiveram vários cultos ali, trazendo várias pessoas, onde várias se converteram através do testemunho deles. Então, onde eles tiveram que passar, lá numa prisão, onde lá começou o trabalho deles, de evangelização dentro da cadeia, né? Meu irmão fala para mim, sei o que ele fala, eu presto muita atenção nisso aí. Aonde nós, às vezes, temos que ir, chegar para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus e dizer que ele cura e liberta, porque olha aqui, libertou de dentro da prisão. Esses irmãos ali, ó, e eles continuaram fazendo, e muitos acreditaram, porque escutaram eles de uma cadeia, preso, condenado, sei lá por quanto tempo, daqui a pouco está na rua, e nem o juiz se liberou, ele só tem um juiz lá de cima. É muito interessante isso aí, né? Nós que somos leigos na palavra, tem que crer mesmo que Deus é legal. É tremendo. Ele faz o impossível. A gente não atrapalhar. A gente não atrapalha. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível. E faz para pessoas assim, ó. Ele mostra para essas pessoas que nós pecadores. Os mais pecadores é aquele que ele gosta de mostrar para as outras pessoas que não acreditam mais. Por exemplo, nós aqui hoje conhecemos o Evangelho, né? Mas todos temos um passado horrível perante a sociedade. E nós também achamos que éramos desobedientes, não obedecíamos a palavra, nem do pai nem da mãe. E essa desobediência nos causou um transtorno muito grande. E hoje estamos aqui, graças a Deus, nos tratando, buscando todos os dias, né? Tu sabe que eu também trabalhei bastante tempo no fórum, conheço bem essa liga do fórum. E eu vou falar um negócio para você, que a gente tem que ser manso de coração. Independente da gente ter cometido algum crime, algum errado, porque às vezes a pessoa que vem falar com a gente, às vezes a gente, não por ter cometido um crime ou cometido alguma coisa, às vezes a gente é mais espiritualizado até do que aquela pessoa que está em uma posição de autoridade por exemplo. Eu conto para todo mundo, a minha esposa, não sei se vocês já ouviram falar de um pastor chamado Reinaldo Fontin. Ele está no YouTube, ele tem uma igreja muito grande lá em São Paulo. E eu trabalhei um tempo lá em São Paulo com ele, e a gente levou, ele é um homem de muitas portas. E ele levou um primo da minha esposa para lá para ser gerente do mercado que ele tem lá. Mercado não, é um posto de rodovia que tem mercado, padaria, essas coisas. Muita coisa assim. E ele mandava fazer um X de marmitas e deixava, porque rodovia tem muito pessoal de rua. E ele indo lá com a cultura que nós temos aqui, ele disse assim, nossa, mas não é prejuízo a gente distribuir isso tudo? E aí que eu te digo, quando tu pega alguém que está em uma posição superior, mas que é uma pessoa espiritualizada e pronta com a palavra. Ele botou a mão no ombro e falou assim, meu irmão, você já passou fome? Não precisou falar mais nada. Ele entendeu. Porque quem tem fome
né? É uma coisa muito maior do que qualquer prejuízo, e para ele não era nada. Ele, se ele quisesse trabalhar com aquela casa para distribuir comida, né? Mas então tu vê, é uma pessoa que não chamou atenção, mas ela foi amorosa. Ela chamou atenção de uma forma de despertar. Ela despertou que era o que os apóstolos faziam. É verdade. A verdade tem autoridade. Quando eu toco o teu coração, sem te ferir, te mostrando, apenas te mostrando, meu irmão, não é o caminho. O caminho é aqui. Pronto, foi isso que ele fez. Não precisava, porque sabe que tem uma passagem que eu gosto muito de Jesus, assim, que a gente pode evangelizar pelo menos um homem, um coração, que é o nosso. Se eu não quero pregar a palavra, eu tenho a obrigação de evangelizar pelo menos o meu coração. E o resto que transforma. Que nem ele falou, Jesus Deus é tremendo, né? E o interessante é que ele seguia essa bondade e a bondade se revertia a ele, porque o negócio dele lá vivia assim de gente, sabe? Então, ele não fazia falta para ele, né, pagando, porque ele era revertido, né, pela bondade dele. O coração dele voltado para Deus, para fazer o bem. E é o que diz a palavra. O que tu plantares, tu vai colher. E ele era bem, tu vai ter. E ele era uma coisa assim que eu gosto muito, assim, inclusive, o Fábio falou uma coisa, né? Quando tu pega um juiz, como até até a promotoria, quando não é desumana, porque normalmente os promotores são, né? Às vezes querem ser até mais que um juiz, né? Mas, tipo assim, ele deixava, ele não era uma pessoa assim que tu não podia conversar. Ele não importava a tua posição. Se tu fosse uma pessoa da rua e chamasse, ele ia te atender. E eu acho que esse é o exemplo, né, que o Cristo não procurou os doutores, ele procurava os necessitados. Né? Diz que na vida ele veio para os doentes, né? Mas ele veio. E nenhuma ovelha vai se perder, diz ele. Então, né, estamos lá para jogar fora qualquer pessoa. O amor, né, que fala também, ali, que Paulo fala, né? Paulo fala ali em Coríntios, né, 1 Coríntios 13, capítulo 13, primeiro do 1 ao 13, versículo 1 ao 13, fala só do amor, né? Que sem amor a gente não é nada, né? Então é isso que é bem interessante. E hoje no mundo que a gente está vivendo, no mundo atual, é isso, né? Se a gente não tiver amor com as pessoas ou com nós mesmos, nada serve, né? Nada para Deus vai. Então é quem estava falando desse testemunho dessa pessoa. Não conheço, mas fiquei curioso e vou pesquisar para ver. Não, pode pesquisar. Ele tem até uma página. É que aqui, sabe, eu gosto muito do Flávio, porque o Flávio, assim, o que está acontecendo aqui é uma coisa que eu gosto muito, porque, tipo assim, eu não sou espírita, eu não considero vocês evangélicos, eu não sou cristão, sabe? Tipo assim, o meu Deus é o único só, é o de vocês, e o filho está aqui, independente da bandeira, eu acho isso muito... E todo bom exemplo, e o Coitinho, esse aí, o primo dela, procura, Reinaldo Coitinho, olha, nossa, às vezes eu fico olhando e digo assim, nossa, né? Porque a gente vai se evangelizando, né? A gente vai chegando num ponto assim que parece que não é mais a gente que está falando, é o Espírito Santo, né? Eu estava falando, às vezes, dá glória a Deus, vão à igreja, fazem tudo. Mas esse amor, o coração não voltado para fazer bem, não vai adiantar nada. Porque aquele é espírita, aquele é macumbeiro, mas ele tem amor, ele ajuda as pessoas, ele tem amor pelas pessoas. E eu creio assim que Deus, ele quer ver a gente fazendo bem. Independente, como o irmão falou, da bandeira que vai levar. Porque é com ele, o nosso Deus não está. É com ele que nós temos. Eu vi uma coisa essa semana que eu até falei no Facebook, eu achei muito interessante. Que o voto é para agarrar, né? É mais ou menos isso, né? A religião foi rotulada por homens, né? Aí, o importante é o que tu faz, né? Eu estou aprendendo isso hoje em dia, né? Estou vivendo um grande desafio na minha vida, aí, tremendo, mas estou aí, né? Firme e forte, se Deus quiser, cada vez mais vencendo um dia para o outro. Mas uma coisa que eu tenho certeza, Deus me ama, sabe? E tudo que já aconteceu na minha vida hoje, carrego cicatrizes físicas, cicatrizes principalmente por dentro, que é o que mais, né? No mundo, mas perante a minha atitude. Nada acontece se tu não plantar. Tudo que você planta, você colhe. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz, eu não vou colher feijão, né?
Então, hoje, graças à misericórdia dele, né, estamos aí, né, vivos para poder passar o que ele está passando. É um desafio grande demais, porque Jesus Deu venceu a o cruz, mundo, ele ele venceu o mundo. venceu o mundo. E se ele deu uma cruz para cada um carregar, porque a gente pode carregar nossa cruz, mas principalmente passando esse amor que ele tanto fala na Bíblia, né, que o principal de tudo não é a fé, não é a esperança, é o amor. Né? Então, esse amor que muito hoje no mundo que a gente vive se esfriou demais. Hoje em dia as pessoas estão muito frias, né, uma com as outras. Então, Deus toca no nosso coração para a gente tentar plantar os outros, né? E principalmente nós mesmos também, né? O amor. Né? É o fundamental. Ô, glória. Ah, meu Deus do céu! Já posso subir. E é isso. Essa transformação que é pessoal e transferível. E a gente vai, que é o que acontecia, né? Na verdade, a grande lição dos apóstolos, né? Eram os carcamanos, assim, sabe? Feita a facão, os caras. Vaiadas nas rudes, pessoas. Mas de uma entrega à proposta de Jesus, né? Assim, e nós ainda vamos ter que caminhar muito para conseguir ter aquela fé transformadora, né? Porque mais que fé era o poder de transformação, né? A transformação que daí vem pela ação, né, do Espírito Santo, de Jesus, né, dos anjos, que vêm e interferem, né, e há a transformação. Que nem eu relatei esses dias. Por exemplo, o Satya Sai Baba, lá no Ashram. Ele já não mora mais na Terra, já morreu, mas o trabalho continua. Eles fazem 30 mil refeições todos os dias. 30 mil, né? A comida do indiano é arroz, com muito tempero, e vai variando. E servem 100 mil refeições todos os dias. É um ato de fé. Né? Fazem 30 mil, é confeccionado, e na hora de servir, atende 100 mil. Então, os panelão devem se jantar todos os dias. Então, assim, para vocês verem que quando, porque a dificuldade que a gente tem que entender, que Deus é um para todas as nações, então a gente tem que entender que alguns lugares serão diferentes de nós. Né? Mas não quer dizer que não é. Você já viu um muçulmano desse, em adoração ao Senhor? É igual que tem dentro do templo evangélico, na casa espírita, em qualquer outro lugar. Né? No entanto, ele veio ao Corão. Então, se a gente consegue, né, como ovelha que está sendo acudida neste momento, nessas realidades, dentro do celeiro, por exemplo. Né? Então, se a gente conseguir se libertar do processo de destruição, de autodestruição, mas também agregar essa compreensão libertadora que o Evangelho nos dá, né? E que demonstra ali, tanto é que o Sinédrio é aquela coisa, né, horrorosa e hedionda, né? Um espaço em que, e ainda se repete hoje. Eu vi uma grande liderança do movimento cristão, e quando ele faleceu, ele tinha 90 e poucos anos, e daí ficou abaixo os interessados na coroa, né? Não no trabalho dele. Na coroa. E daí, quando eu vi, eu não conheci, mas eu ouvi a discussão, porque eu estava em passeio nessa cidade e conheci algumas pessoas e foi chegando assim os assuntos. O que eles fizeram, por exemplo, em relação a um determinado líder de uma igreja, gente, o Sinédrio é um clube de mocinhas. Né? Nos dias de hoje. Então, esse contexto, então a gente não pode. Daí eu vi essa pessoa, assim, e eram negociantes, que é isso que nós temos que entender. Assim, quando a gente vai fazer o contexto, tem que entender que o Sinédrio é um negócio. É negócio. Né? Então, a gente vê hoje, daí quando eu vi aquilo, assim, eu fiquei, assim, tentando, né? E
E por coincidência, a minha mãe estava na membresia. Daí, tipo, eu ficava aflito, né? Digo, a minha mãe vem junto. Porque a gente aqui na Serra, a gente é ruim em tudo, mas a gente sabe adorar, né? E daí eu digo, devo dizer para minha mãe, digo, por que você não pega uma função ali de anciã para botar ordem nessa casa? A senhora tem autoridade. Mas não, minha mãe é idosa, né? E daí passou aquele processo, daí eu de ouvindo uma liderança, para resumir, eles foram, fizeram um administrativo, que é para a gente entender como a gente se porta enquanto cristãos. Então, o que estava bem resolvido no CNPJ, pode me dar chave. Os pontos que não tinham, não, você não tem. Assim, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, assim, mas por que acontece isso? Nós somos humanos, não é que eles são déspotas. Em primeiro lugar, eles são humanos. E o ser humano claudica, tropeça, erra, é falho. E se não conseguirmos nos alinhar com o dono, né, então a gente vai tropeçar. E depois eu vi, que na realidade são perfis. Daí esse grande, que eu considero um grande líder, a quem eu respeito muito, depois eles abriram um novo tempo, ninguém queria pegar. No caso de Deus, ninguém queria, que é um negócio, não queremos. Daí a matriz lá no norte, não, mas tu não vai ficar assim. Entendeu? E que não precisa, sabe? Não precisa disso. Mas era importante para aquele coletivo. Daí foi. Resumindo, hoje é uma igreja em célula, que daí mudou todo, que é o que tem mais a ver com aquela liderança. E, na realidade, e tanto é que a igreja em célula é isso aqui, pouca gente. E estudando, conversando, vendo a realidade. Eu trago alguma experiência, você certamente tem sido muito rica, né? Eu tenho ficado, assim, sempre muito emocionado com a presença dos senhores aqui. E todos que vieram contribuíram com o seu testemunho. E isso é importante, a gente reconhecer-se, né, como falhos, né, e que a gente pode progredir, né, imensamente à luz do Evangelho e não no nosso tempo, que é um outro desafio, no tempo de Deus. Às vezes, né, o Kiko, que está lá na membresia de monitor, né, vem uns assim, né? Deu uma ajoelhadinha, já quer levantar poderoso e curado, né? Entendeu? E não tem isso? Tem. Nos dias de hoje, nós, hoje, a maioria, eles só querem a bênção, eles querem a prosperidade, eles não querem buscar Deus. Então, eles querem um carro, eles querem uma casa, eles querem uma valor, eles querem isso, mas não querem a igreja no nome de Deus. É tudo assim, ó. Então a gente vê. Nos dias de hoje, não. Olha esse tempo, porque eu vejo Pedro, Jesus, o tempo todo, gente. Ele andava com um facão do lado. E o homem era. Gaúcho da vacaria. Quanto tempo esse homem demorou para se converter e ver aquele cidadão que andava com ele? Porque ele sabe que eu vejo, sim, nas atitudes dele, Jesus fazia tudo aquilo e o povo não aceitava. Estavam vendo ele fazer milagres, curando. Ele ficava, né? E olha, Bem contextualizado. agora ele foi, vendo aquilo. Ele realmente começou quando o Espírito Santo de Deus não deu se foi, deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. Mas teve uma vez também que ele disse, né? Ó, toma tanto tempo comigo e não vê, né? Não enxerga. Mas foi o que mais foi. Se vocês forem analisar, só ver quando ele chamou ele, viu nas águas, se você foi o único. Eu mesmo cheguei lá andando, também foi.
negócio. E aí, Vê como é que ele. Era da vacaria mesmo. Não, ele então, é Jesus, então me chama como. Né? só não conseguiu pelo Então, mesmo, né? Olha, é o tempo, né? É. Isso que eu digo aqui, ó, nós temos lá o tempo, É né? verdade. É o tempo de Deus. Cada um tem Eu sei o tempo, não é na primeira que ele fala disso. Chegar lá, dá um joelho e vai ficar. Você já quer levantar com o carrão na porta. Existe tempo, é um tempo determinado para todas as coisas. Existe né? É que nem eu, testemunho em 2017, eu orei tanto por uma varoa, né? E hoje estou vivendo a luta. Consegui a varoa. Consegui 2017, Deus me abençoou, tenho uma filha abençoada. Esse é conhece toda a minha família, graças a Deus. Tem a minha casa, tem a minha família. Mas é uma luta. E uma coisa eu digo para vocês, sem luta não há vitória. Não adianta. Tem luta, eu estou vivendo um período do meu casamento difícil com a minha esposa, bem difícil. Né? Mas eu que quis assim, né? Eu pedi para uma varoa, não pedi, Deus mandou. Agora tem Não que ter. descreveu como era. Como é, exatamente. Então, uma coisa agora, viver na realidade da vida é assim, ó. A gente tem que saber pedir, muitas das vezes, como está na Bíblia, a gente pede mal, muitas vezes eu me arrependi. Não é assim. Não é isso. Não é assim, né? Não é bem assim, mas assim, tem vezes que a gente tem que passar por provações para ser aprovado por Deus, né? Deus prova para ser Por isso que aprovado. Deus diz assim, saiba pedir, meu filho. Saiba E pedir. a gente tem que buscar, né? Ele estava falando esse tempo aqui, não sei se deu que nós falamos aqui. Tem até uma passagem quando o Batista manda o João Evangelista Isso, não, Charles, e Jesus pergunta, né, o que você faz dessa época? É bacana, Não, olha olha o nosso tempo aqui de dificuldade. Ele Pois é, que a dificuldade não passa, né? Olha, quem está no meio do deserto, como é que vai te virar lá? Ele é o meu fora. Ele foi, deu tudo que ele precisava, mas por um tempo, né? No tempo. No tempo. Até então, essa semana, acho que foi essa semana, não me lembro o dia, apareceu um jovem lá no celeiro, ele é sobrinho do Cláudio Honor? Não, do Cláudio, Cláudio Vila Miro? pintando as paredes Teu lá, irmão que tem um vem, irmão lá também, é o que vem Falou assim, sobrinho dele. pode ser Aí eles estavam lá o Mike. Eu subi, já tinha terminado o culto, e eles estavam conversando os três. Aí eu passei, fui ao banheiro, quando eu voltei, ele, peraí, que tá falando contigo? Ele pediu para o meu nome, me apresentei para ele. Quanto tempo está? Ele fez várias perguntas. Ele disse, eu tenho um recado para te dar de Deus. Eu disse, eu sei. Aí ele fez perguntas. Eu tinha esposa, eu tinha mãe, eu tinha pai. Eu disse, tenho mãe, tenho padrasto, tenho família, mas não tenho uma esposa. Aí ele disse, não, mas eu tenho uma coisa que Deus... Agora eu sei por que Deus me trouxe aqui e falou para mim. Para te dar esse recado. Deus me mandou te trazer esse recado. Para tu esperar no tempo dele, que ele tem uma família abençoada. glória a Deus. E ele falou, ele nunca me viu na vida. Ele sentiu aquilo e chegou em mim. Jesus é Espera do tempo dele. E já vai rezando, porque eu tô comendo lá. Eu, no caso, dei uma atropelada. Porque na palavra, se eu vou seguir, eu não casei ainda, na verdade. Eu estou ainda em pecado. Há 3 anos que eu já estou em pecado. Então, eu acho que é por isso. Eu acho que eu vou ter que dar uma ajeitada aí. E tem uma situação. Né? A gente sempre diz assim, que casamento é um coxo de sal, né? E dois, não é um, é dois, de colherinha. De colherinha. É verdade. E que é o que está trazendo. Né? E se a gente for ver, tem outro casamento, que é o nosso primeiro amor. Nós. Né? Nós temos que nos amar profundamente. E às vezes as pessoas dizem, eu não aguento mais. Eu digo, olha, eu não sei, eu me treinei, eu sou uma ótima companhia, né? E nunca estou só. E às vezes, né, semana passada, eu estava dizendo, Jesus está sempre do lado, eu que não enxergo, né? E quarta-feira bombou, né? Foi, e chegava e conseguimos as cadeiras, e o quadro, e daí ninguém, tudo
Daí eu nem pisava no chão, né? Eu estava na luta, né? Então, mas poderia ser todos os dias. Mas ainda são eventualidades, são, né, sazonais, ou seja, eventualmente acontece. Só vamos ver para nós terminar aqui, porque eu não sei que horas estão ali. Porque falta a parte restante, mas hoje floriu aqui de testemunho. Nossa, esse é o objetivo. Não, para você perder, eu vou te dizer mais. Eu vou te dar uma palavra agora. Parabéns. Viva para a sua família. Eu sempre digo uma coisa, eu tenho 3 filhos, um deles está aqui, a minha esposa está casada há 20 anos. Amo meus filhos com todo o meu amor, né? Me dão muita alegria. Às vezes tem momentos que não são fáceis, casamento não é fácil, que nem pode falar aí de colheria. Mas assim, ó, não me arrependo nem um dia, porque vivo para eles. Se um dia eles vão me honrar e não acontecer alguma coisa, não é no meu coração, é no coração deles. Viva para a sua família e tu vai ver que Deus vai te abençoar. Amém, glória a Deus. Obrigado. Pode ser, Pode ser. qualquer um. É 32 agora, né? 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia depois entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas vendiam-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha a Deus. Eu acho que esse 32 aqui, o começo, eles viviam meio que numa comunidade ali, eles não eram muito apegados, né? Eles se ajudavam. Que é o que parece que está acontecendo assim nesse mundo agora, né? Até esse negócio aqui desse vírus, a pandemia, para a gente separar mais, assim, ficar mais humano, né? De ver que é aquela coisa assim que aqui, na realidade, eles aprenderam mesmo que quem serve para ser servido, e quem não serve para ser servido, uma coisa assim, né? Quem nasceu para servir serve para viver, que é tipo os provérbios assim que a gente fala, até, mas a gente fala com outras palavras, né? Eu fico me perguntando assim, será que eu sinto que a gente, todos nós, assim, todo ser humano, a gente não tem que fazer agora o movimento inverso para sair do capitalismo e voltar a viver como é que chama? É a cada um a sua função, né? O socialismo, não sei, é o socialismo. Cada um viver a sua função. Como era no começo, um plantava arroz, trocava as trocas. Parece que o que está acontecendo no mundo assim tá tentando mostrar que é para voltar a ser assim. Bem apresentado, né? Eu entendo que primeiro o resgate das células, né? Da base social, porque a gente vive longe da proposta, né? Não é porque tem 6 bilhões, hoje nós somos 8 bilhões de filhos de Deus na Terra, mas isso não tem nenhum significado se não houver justamente essa questão da partilha. Então, há N propostas, né? Uma situação é fato, né? Essa maneira que a gente é escravo de coisas que não acrescentam nada a nós, que é o apego às coisas materiais. Aqui, por exemplo, a lição, né? Se a gente vê o contexto, claro que a gente precisa de um lugar para morar, precisa de um lugar para se referenciar, para trabalhar, etc.
Mas as pessoas, né, são workless, são viciadas no trabalho, né? Que é isso, para se dedicar à família, tem que se organizar para ter tempo para a família. E a gente vê hoje a sociedade, agora com esse grupo que a gente está falando lá de fora, Estados Unidos, esse trabalho, quando trabalha um pouco, é 10, 12 horas por dia. Por dia. E tem o dia que tem que fazer a hora extra. Se não fizer, o chefe já perdeu o emprego. Né? Melhor trabalha 12 horas, né? Mas aí é o capital, é o jeito. Né? E não tem nem os direitos que nós temos. A gente reclama tanto da nossa pátria, mas nós temos a pátria que é de Jesus, sabe? Nós espíritos é um princípio. Brasil, pátria do Evangelho. Isso é um fundamento espírita. Pátria do Evangelho. Né? Para nós, espíritos, Jesus está com os pés aqui, plantados sobre a terra brasileira. Só que nós ainda não conseguimos fazer com que ele, né? Que a gente é os braços dele, né? Ele age, mas nós precisamos, né? E isso que tu apresenta, então tem movimento de economia criativa. Eu participo aqui do projeto social Economia Solidária, que a gente tem que ter um jeito de produzir as coisas sem poluir muito o mundo, de reusar as roupas assim, brechózinho, né? Sem se preocupar né, com aquilo que a gente não pode, não tem. E porque uma calça jeans gasta não sei quantos mil litros d'água para fazer uma calça. Tipo 10 mil litros d'água para dar conta de uma calça jeans. Então, e a gente, né, se vocês for ver ali, a gente vai empilhando calça jeans. Né? E as pessoas, a gente não é fiel depositário dos bens que Deus nos dá. A gente é usurpador mesmo. A gente pensa que é dono, né? Então a gente acumula, porque durante esse processo que eram ricos, ficaram mais ricos. E a questão do socialismo tem que ter cuidado, porque às vezes as pessoas podem nos entender mal, né? Então, vamos falar da comunidade, da simplicidade, porque na realidade as doutrinas são a invenção do homem. Né? E o homem criou tantas doutrinas filosóficas, psicológicas, de convivência, né, com o capital, e daí tem economista, e nada dá certo. Porque o economista de todos nós é Jesus, é ele que faz dar certo. Então, esse desafio que nós temos, que o pouco com Jesus é muito. Aqui, quem já vem há mais tempo, sabe, essa casa está aberta que Jesus quer. É assim ele diz. Se fosse para contar pelos índios que estamos aqui, né, e com a nossa realidade econômica, estaria fechada. Então, quando a gente tem essas experiências, né, e enquanto nós estávamos falando, então, assim, é bem fundamentado. Então, assim, estudar o ato do apóstolo, tentar, claro, sem a gente fanatizar, porque a gente vai ter que respeitar as pessoas, que a gente não pode violentá-las, né? E era que os apóstolos faziam. Eles não violentavam, mas eles falavam, né? Então, aqui eu tenho que dizer, Jesus é que mantém essa porta aberta, né? Quem é que mantém todas as vidas que estão no teto do cerveja? Não é o irmão Mário, não é aquele. É Jesus que organiza. Ele organiza as pessoas, isso que nós estamos fazendo aqui, o irmão Flávio, os irmãos que vão lá, aqueles que a gente ora, aparecem, a gente não sabe de onde, aparece um lá, deixa eu filhar outro, o outro deixa eu fechar, e a disputa do quê? Jesus vai dizendo, o Fábio está orando e pediu comida para vocês, vamos mandar. Fábio orou aqui, alguém vai chegar lá. Qualquer um. Preparado. Eu morava no Pio 10, antes de estar bem definida a casa da redenção. Às vezes eu chegava no meu apartamento, no primeiro andar, e daí o vizinho de cima via que eu abria a porta, ele viu que eu estava chegando, e descia a escada correndo. E daí eu estava subindo, assim, quando eu virava, eu levava um susto. Tinha 300 quilos de alimento para me distribuir. E daí eles bateram ali, seu Flávio, daí eu abri e mandei eles botar aí. Deixava na porta, assim, no apartamento. Eu não podia nem entrar para dentro, né? E depois eu não tinha carro, eu tinha que incomodar, né? Para me levar nas filas para distribuir. Né? Eu ia lá para as vilas distribuir comida, e depois eu ouvia as missões, que eu acho importante testemunhar. Então, eu ia numa casa que o senhor tinha câncer,
E era ele e a velha ali, morava bem literal. Né? Eu entrava, e Flávio, meu Deus, que era a sombra. Eu entrei numa casa assim, espiritual, aqui era uma nuvem de mostra. Aí foi, mas eu aprendi, né? Porque era uma latrina, pedido. Mas eu entro, se tiver que tomar café, eu tomo, se tiver que posar, eu poso, porque eu não me pertenço. E foi. Na segunda visita, quando eu entrei, eu levei um susto. O espiritual já não tinha mais aquilo. Eu entrei, o doente que estava quase terminando, ô, seu Flávio, já foi aí. E daí eu entrei, sentei, não sei o quê. Daí o que a gente sempre acha que tem que levar as coisas. Eu me lembro que daí tinha um amigo que fazia pão, um Hare Krishna, sempre negociando. Ele fazia pão, daí ele dizia, sobrou, pode me dar. Eu tinha que ir de ônibus levar os pão na vila, né? Lá ia eu. Cheguei daí naquele dia, o Seu Sebastião. Então, é que eu homenageio, ele já está no céu. Daí, quando eu estou fazendo força, que eu não posso, daí, o Sebastião me ajuda, né? É a homenagem. E daí não é o Flávio, porque o Flávio não tem força. Daí eu sei que entrei, o Sebastião conversando aqui, olhando. Não, Flávio, quando tu vinha aqui, pelo quê? Não precisa fazer nada, só vem conversar com nós aí. A primeira lição. Porque às vezes a gente acha que precisa de coisas, né? A gente precisa justamente da fraternidade, da solidariedade. Uma conversa. Uma conversa. Então, assim, são experiências. Um dia, só para ter ideia, maior confusão no Peral do Quênia, lá, muita azeitona, para cima, para baixo, coisa assim, né? E adivinha, e o Marciano era para o outro lado, né? E eles moravam do lado de cá, mais direito. E daí chegou que o Seu Sebastião já ligando. Olha, para quem estava moribundo, estava acudindo no Sirius. Então, a gente tem essa experiência. E só que isso, às vezes, a gente não fala, né? Não fala. Então, são coisas muito, muito sutis e que acontecem, mas não falamos e as pessoas não queremos enxergar a ação, né, do divino na nossa vida, né? Deixa eu dar só um regressivo. Claro. Falando de. Eu me chamo a atenção, eu sempre falo do moribundo. Os irmãos, sábado, né? Eu estou perdido por causa de chegado ali, de feriado. Segunda foi feriado. Eu tinha que levar o irmão Timóteo. Vocês veem como é que são as coisas, né? Quando ela bateu no meu quarto lá, não dá. Leva que eu estou morrendo. Eu estou morrendo, estou mal. Não. Sabe o que é? Te arruma aí, pega os documentos, coloca uma roupa aí, vou te levar. Eu fui com ele, conversando com ele. Para o carro, deixa eu. Tá aí 2 vezes. E fui conversando. Chegou lá, começou de novo, sabe? Não vai morrer. Tu vai me incomodar muito tempo. Não vai me incomodar, gente. Aí fomos lá, consultamos ele, fiquei lá, bateu uma meta, não sei o quê. Daí eu vi como são as coisas de Deus. Ele sentiu, começou a rolar ali, a pressão dele subiu, estava 18/12. Tá? 18/18. Aí eu também estou aqui, né? Nossa, eu devia ter estado Muito bem. Muito bem. Digo, senhor, por que essa ansiedade? Não quero morrer. Conversando aqui, sabe? Ele sendo vendido. Já eu ouvi. Timóteo, te ajeita. Não vai ser dessa vez. Mas foi consultado, comprei o remédio na corrida. Ontem, hoje, homem, não dá para dizer que é a mesma pessoa. Não, já melhorou 100%. Aí eu vejo aquele tempo que nós conhecemos. Agora eu me lembrei. Um tempo que às vezes estava lá louvando a Deus, fazendo tudo como tem que ser feito, mas o coração não estava deixando Deus estar lá. Aí quando sentiu. Alerta.
senti. Agora que eu vou louvar. Você vê? Né? E a gente tem nós, então eu sei que eu também fui assim, eu fui pela dor, eu podia não ter acontecido nada comigo e estava no que eu faço hoje, mas eu tive que ir pela dor. Tem uma máxima que diz que as paredes de hospital, muitas vezes, escutam preces mais sinceras É verdade. do que paredes de igreja. Eu creio. É verdade. É verdade, eu fui lá, mas é verdade, foi lá que eu estava assim no último no consultório, né? Aí se tu vê vê o irmão lá dentro, que Deus está nisso. Isso aí tá lá, né? Mas vemos quando a gente está, Deus nos usa para falar, para nossa oração, nossa do teto. Mas eu estou orando. Não vai passar. O porquê não é de dentro. Tem que partir de dentro para fora. Se não sair daquilo, e daí eu vi o Timóteo. Timóteo tá bom, mas não dá para você. Viu? Ele vai vir lá aqui para tocar o professor dele. Pode vir todo Vai lá, vocês vão cuidar. No sábado nós temos vigília lá. Vamos Vocês usar vão ver como é que eles estão. Esse aqui novo também, ele toca violão, esse aqui novo. Então eu vi, irmãos, como é que nós somos. Nós estamos aqui, ó. Na verdade, Senhor, esse mundo. Estou protegido. Se der um jeitinho, a gente tropeça. Não me acontece nada, eu vou ficar aqui. A gente usa Deus como Deus do SOS. Aí quando tu Ele entrega, né? vê que a coisa perto daí. Não tem. Estamos no horário. Estamos no horário. Olha, Graças a Deus. hoje foi uma noite rica para mim. Todos nós, para mim também. Aprendi muito. Então, nós temos pedido de oração. Vamos Vamos fazer uma oração. Oração para nós fechar, e tem um cafezinho. Glória a Deus. Quem é que gosta de movimento auxiliar? Sempre tem um. Não é o especialista. Então, tem nós. Vamos lá. Glória a Deus, nosso Pai. Senhor Deus, Pai amado, neste momento, Senhor Deus, tudo que há nas palavras que tivemos nesta noite, ô Senhor, venha abençoar a palavra, abençoar os meus filhos de oração que estão, as pessoas que pediram oração, ô Senhor, olha no caminho de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoar toda essa família que está sofrendo aqui, para as pessoas que estão aqui. Oh, Senhor, vai libertando, Senhor, em nome do Senhor, vai libertando, vai nos ensinando, nos dando capacidade, Senhor, todos os dias da nossa vida, dando mais tempo de vida, Senhor, contigo, dando mais a tua palavra, Senhor. O Senhor nos abençoou a saída para casa, nossos familiares, Senhor, nossos filhos, nossos netos, abençoa todos os nossos familiares, em nome de Jesus. A essa casa do Evangelho, Senhor, que ela venha prosperar cada vez mais, que as pessoas possam vir aqui ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoando cada um dos irmãos que estão aqui, cada vez mais, trazendo mais irmãos. Alcança aqueles que não puderam vir hoje, Senhor, aqueles que possam vir na próxima quarta-feira, a todos os dias também, quando vir aqui, buscar a tua palavra e a tua bênção. Oh, Senhor, vai curando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a todos, Senhor. Glória a Deus, né, irmão? Você sabe que um padre falou, um padre não deu uma padre católico. Ele falou agora que semana do culto que se Jesus tivesse com nós, ele estaria aqui convido, né? Ele deixaria de conviver com nós, né? E é muito bom estar perto de vocês, eu estou muito bom de quero conhecer a casa de vocês lá. Sim, aqui no bairro Relon, que coisa que Deus, no lugar de Deus mesmo, o que Deus faz ali. Eu estou fazendo trabalho lá já há um tempo, mas a gente eu nunca vi Deus, a maneira de Deus trabalhar na vida de cada um. É fato real, ele não deixa nada.
Nem para aquele que às vezes Não vai é ali. Verdade. Aquele que às vezes vai ali, ó, só passar uma noite. Vai dormir uma noite, ele toma um café, às vezes ele pega uma palavra, ou o irmão fala para ele, Jesus cura e liberta, mesmo ele dizendo, que cura que liberta? Mas ele ouviu alguém falar alguma coisa. Daqui a pouco ele retorna. Aí quando ele retorna, Se ele sirva, fala, meus irmãos. aquele dia que me falaste aquilo lá, falou assim, e eu vi. Eu estava lá dormindo, lá numa marquise, e alguém me falou aquilo lá, e eu estava me lembrando disso, e quase eu morri da noite, por isso que eu estou aqui. Aí, então, querendo ou não, quando nós conseguimos falar alguma coisa, Jesus está falando qualquer um que seja, né? Nós temos um pouquinho de falar para eles de Jesus, qualquer coisa. Vai para o coração. Pensa que naquele momento ele, eu não quero ouvir, não quero. Mas quando ele se revela, é porque sentiu lá. Ele se torna rebelde daquela palavra que você falou, pode ter certeza que tudo bem. Não. Porque todos somos seres inteligentes. Né? Até falando que você também estava vendo, que é de